Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco desse Vasco e Inter, ou Inter em Vasco, porque o jogo é fora, né? Falar do desfalque do João Vitor, do GB, mais uma vez do Felipe Coutinho. E minha expectativa como torcedor para esse jogo que é muito difícil fora de casa contra um adversário muito duro, gente. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o Joab, do canal O Vasco Nosso Papo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho para ajudar esse canal a crescer. E muito obrigado àqueles que vêm se inscrevendo aqui, se tornando novos inscritos, interagindo comigo no canal. Valeu, gente? Então, como eu adiantei, eu falei que eu vou ler aqui, tá? Vou olhar aqui porque eu tô lendo. Hugo Moura deve seguir na zaga. E o GB tá fora, Felipe Coutinho tá fora. E João Vitor tá fora. Assim, gente, a gente não tem um zagueiro do lado direito. Por mais que o João Vitor esteja numa fase ruim, tanto técnica quanto de sintonia com os torcedores, eu acho que ainda assim ele faz falta. O que eu questiono no João Vitor é o valor que a gente paga, a gente podia fazer um mecanismo melhor de liberar ele e trazer um jogador com mais qualidade com que ele ganha. Mas ele é um dos piores zagueiros do Brasil? Eu acho que não. Talvez ele pode estar tendo um momento ruim no Vasco, mas eu não acho que ele seja um dos piores zagueiros do Brasil. Mas também eu tenho certeza que o valor que ele ganha, a gente podia estar pagando alguém melhor. E a gente teve uma brecha de poder trazer esse cara negociando ele com o Cruzeiro. Mas não aconteceu. Ele já tem mais de 7 jogos. Ele vai permanecer no Vasco pelo menos até o final do ano. E que permaneça da melhor forma possível. Já o GB, teoricamente, é o reserva imediato do Verratti, né? Então, mais uma vez, o Verratti joga sem esse reserva. Talvez o David fique na reserva. Tudo indica que o Jair vai entrar no meio de campo no lugar do Hugo Moura, porque o Hugo Moura vai voltar a continuar na zaga. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho que o que ele apresentou não justifica ele se tornar zagueiro. O estar se tornando zagueiro. Pode ser que o tempo me mostre o contrário. E torço para o Vasco ganhar essa opção. Só que eu acho que nos últimos anos, o Vasco quer muitos jogadores que faz tudo, mas no final não faz nada. Temos como exemplo o Figueiredo. Cara, o Figueiredo jogou de centroavante, jogou de ponta esquerda, de ponta direita, de lateral esquerdo. O Figueiredo foi tudo de volante, ele foi tudo no Vasco. Menos o jogador importante próximo do gol. E não era a característica dele na base flutuar em vários setores do campo. Mas foi o que aconteceu no time titular. Eu acho que o Vasco está muito apegado a isso, jogadores de multifunções e dentro do campo. E por isso que eu acho que ele imagina o Hugo Moura fazendo o papel de o Felipe Melo fez no Palmeiras e no Fluminense. Eu acho que cada caso é um caso, até porque a discrepância técnica do Felipe Melo para o Hugo Moura é muito grande. O Hugo Moura ele oscila muito dentro do time, não do jogo. Quando ele faz jogos consistentes. Mas a trajetória dele no Vasco, eu acho que oscila demais para também expor ele como um zagueiro, principalmente que ele não tem velocidade. Talvez se ele fosse um líbero, num esquema de 3 zagueiros, ele seria muito mais útil do que no combate direto. Eu acho que teria que dar oportunidade para o Luiz Gustavo. Claro que é um jogo difícil. A gente está falando de um jogo fora, um adversário muito mais qualificado. A gente está falando do adversário que tem, não sei se o Valência vai jogar, se vai ser o titular ou o Borré, mas ambos são difíceis, né? E a gente tem um Alan Patrick ali no meio de campo que precisa de uma atenção. Já o Coutinho, infelizmente, é a nossa referência técnica, que vai estar fora. Eu traria o Nuno jogando no lugar do Coutinho, colocaria o David. Se colocar o David, a gente fica sem opção nenhuma de centroavante para entrar no lugar do Verratti. Mas como o Verratti nunca sai mesmo, estando bem ou estando mal, então acho que isso não vai ser tanto problema. Provavelmente, se ele tiver que mudar, ele vai botar o Alex Teixeira, que é o que ele costuma fazer. Mas o Vasco vai desse jeito, para o jogo difícil, para o jogo duro, jogo fora de casa. Um adversário, como eu falei, muito mais qualificado, que vive um momento institucional melhor do que a gente. Mas se a gente também ficar só olhando isso, a gente não joga mais contra ninguém. Essa é a verdade. Se a gente olhar o Botafogo, ele está melhor, o Fluminense ele está melhor, o Flamengo está melhor, o Cruzeiro hoje está melhor, o Atlético Mineiro, por pior que esteja a confusão lá, ainda assim tem um time mais estruturado do que a gente, um técnico que está mais tempo e absorve mais problemas. Não que o Diniz não faça isso, mas está mais tempo lá.
né? Então, assim, a gente tem muitos problemas para se a gente colocar, a gente não vai ganhar de ninguém. Não vai ganhar nem do Mirassol, que depois a gente vai jogar contra eles. Então, a gente não tem que esquecer um pouco isso. Tem que pensar que, cara, se de fato, quem está lá dentro sabe, os que estão trabalhando no administrativo tá fazendo o melhor para a gente produzir, a gente tem que, em algum momento, tem que trazer isso para dentro de campo e provar que o trabalho que está sendo feito fora está aflorando na parte assim visual que é o campo. Então eu torço para que seja um bom jogo. Não ligo se o Vasco jogar mal e ganhar. O Vasco só tem que ganhar. A tabela já nos enforcou, estamos pressionados no campeonato. Se empatar, vai para a zona de rebaixamento, se perder, vai para a zona de rebaixamento. O que nos dá alívio é ganhar, para abrir nem que seja de 1 a 2 pontos. Se abrir 3 pontos de vantagem ali, é melhor. Porque hoje a gente está numa situação de tabela crítica. E a gente sabe que se entrar naquela zona de rebaixamento vai ser um desespero para sair. Então é algo que não pode acontecer na temporada. E que eu me lembre, a gestão Pedrinho não sofreu isso. Por mais que o Vasco teve altos e baixos, que eu me lembre, se eu tiver errado, peço a vocês que se inscrevam aí, comente, mas eu acho que na gestão dele o Vasco não entrou na zona de rebaixamento. Fletou, mas não entrou. Então vai ser mais um agravante para a espancada que ele vem levando. E para administrar fica muito mais difícil. Aí todo mundo fica questionado, até quem não está sendo vai ser. Então, um jogo importante, um jogo difícil. Jogando bem, jogando mal, tem que vencer. Essa é a verdade e esse é o objetivo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui em diante até o jogo. Tomara que não tenha mais nenhum desfalque, não aconteça mais nada e que a gente possa ter um bom jogo. Valeu, galera. Até a próxima.